Já tá ao vivo, viu, Mauro? Tá no meu YouTube. A gente acordar tem que ser, domingo tem que ser assim, desse tamanho. Mauro colocou ali. Só faltou colocar o cartaz, ou assina ou não entra. Só faltou colocar assim, ou assina ou não entra. Meu querido Vanício, vai se aproximando. Vaninho, se quiser ir se aproximando, já vamos. Falta um minutinho só. Bom dia, pessoal. 9 horas da manhã, como gostamos da pontualidade, não por sermos britânicos nessa encarnação, porque por sermos brasileiros deveria esperar mais uns 10 minutos, né? Mas pelo respeito à espiritualidade, que é uma informação que se tem desde o começo, que nós podemos não ser pontuais, mas eles são porque eles têm o que fazer, né? Só os obsessores é que são, em tese, não estão preocupados com horários porque eles estão aproveitando o tempo com a gente. Mas os bons não, eles têm horário, então vamos respeitar isso, tá? Então eu já vou passar aqui para o nosso querido Vanim, para ele fazer a leitura, para a gente já entrarmos no clima. Amados, paz e bênção para todos. O cancioneiro da ilusão hospedou-se na minha casa e embriagou-me de fantasias. Atraído ao festival do gozo, porém partiu, deixando-me atônito e vão. Ouvi depois a melodia da verdade chamando à luta e à renovação. Amolecido e cansado, preferi dormir, fechando os ouvidos e paralisando os membros no repouso que não me refez. Lá fora está a festa da juventude, enquanto na minha casa de exaustão o licor do sonho se converteu em vinagre. Onde encontrarei agora a voz que chama e arrebata da noite o infeliz para o dia sem sombra das jovialidades sem velhice? Volve novamente raio de sol ardente e veste de beleza com a música da tua luz a triste ermida do meu desconforto.
A ilusão morreu em mim, e agora só a meditação da noite, sofrendo a busca do dia. Sim, Pai da vida, as ilusões se foram e gradativamente despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, nesta existência tão promissora, divisora de água para todos nós. O que estamos rogando e pedindo ao vosso infinito coração pleno de compaixão e de amor por nós, é que seja potencializados os nossos desejos, fundamentalmente as nossas vontades, para que possamos, enfim, nesta longa caminhada rumo à ascensão maior, colocar a nossa vontade a serviço da vossa vontade maior, para que possamos acelerar o nosso processo de redenção. Que as vossas bênçãos recaiam sobre nós na proporção exata. Obrigado, Vanim. Leitura primorosa. Depois o senhor passa a referência, é da Estesia, né? É do livro Estesia, né? Agora Estesia, Estesia, 1987. Capítulo 51. 51. Depois eu compartilho com vocês lá no grupo. Se eu esquecer, alguém me lembra, tá? Porque às vezes é muita coisa e o baixinho esquece, né? E aí vocês me lembrem que eu compartilho. Porque o Vani falou no texto duas palavras que nós vamos falar delas aqui durante pelo menos metade do nosso tempo. Um pouco mais da metade. Que é a palavra ilusão e a palavra realidade. Eu não perguntei para o Décio, mas quem já montou cursos, ou montou grade de conteúdos, ou preparou uma palestra, todo início de qualquer atividade pedagógica, ela começa, né, depois da introdução, quando você entra no tema, ela começa pelos aspectos teóricos. Você começa a construir a base da ideia. É sempre assim. É tanto que, se vocês lembrarem do tempo de faculdade, as disciplinas, nós éramos bem jovens, a maioria de nós, e nós, passei no vestibular, vou fazer o curso tal, ou passei no Enem, vou fazer o curso tal, e você entrou todo empolgado, vou aprender porque eu quero ser profissional dessa área, e você se dá conta que você só vai entrar mesmo nessa parte que você está imaginando por volta do terceiro ano. Por volta do terceiro ano, assim que aí você pega mesmo. No primeiro ano, você tem algumas disciplinas que dão a ideia que você está naquele curso, pelo menos na sua cabeça. No segundo ano, aí você começa a ter mais. Por que é assim? Porque no primeiro ano virão as bases de sustentação teórica do que você vai estudar. Porque vocês devem se lembrar que quando vocês terminaram a faculdade, você disse, pronto, agora eu... Aí você foi para o vamos ver e se deu conta que você não sabia muita coisa, né? Porque na vida real funciona um pouquinho diferente. Porque a faculdade, ela vai preparar você para que você tenha a visão daquele profissional. Esse é o objetivo da faculdade. Pelo menos da década de 80 para cá. Antes não. Antes, quando você terminava a faculdade, você entrava no mercado de trabalho e faltava experiência. Mas o dito conhecimento técnico, você estava pronto. O que mudou? Eu faço essa viagem, e nós vamos trabalhar um pouquinho disso, principalmente na primeira parte da fala, que é dentro da própria estrutura do capítulo, que nós estamos conversando um pouquinho. E eu estou fazendo esse início de reflexão porque eu comecei a me questionar. E eu não perguntei para o Décio. Que é o que apresenta a construção, a base filosófica do livro. Por que é o 3 e por que é o 1? Bom, isso é estratégia, pessoal. Porque, venhamos e convenhamos, quem me conhece sabe que eu gosto de pôr muito pé no chão.
Eu não gosto muito de enfeitar as coisas. O que é o que é. Quem não é da área de ciências humanas tem um certo problema em enfrentar... Não, deve ter caído da internet. Não, tá normal. É só uma coisa aqui. Que tá aparecendo uma mensagenzinha ali, mas é questão de segurança. Né? E como eu estou numa rede fora de casa, e nas loucuras de hoje a gente procura cercar os aparelhos, principalmente aqueles que a gente usa para pagar a conta, né? Então a gente procura cercar de diversos elementos de segurança, né? Mas está transmitindo normal. E eu comecei a me questionar, por que ele colocou isso no capítulo 3, não no capítulo 1? E acredito, opinião, que é porque ele sabe qual seria o público-alvo prioritário para essa obra. E não agradaria muito, né, quando um médico, quando outro estudioso, profissional de uma área que não fosse da área das ciências humanas, pegasse esse livro. Então ele começou logo com o básico. Fisiologia, anatomia, conceitos básicos de biologia. E aí isso fideliza o autor. E esses 2 primeiros capítulos são muito gostosos de ler. No entanto, para nós que temos formação na área de ciências humanas e pouco conhecimento na área de ciências biológicas, rapaz, eu não tive muita dificuldade, porque eu já estudo isso já há muitos anos, então para mim foi relativamente tranquilo. Mas conversando com colegas que têm formação na área das ciências humanas, aí tem um detalhe, eu tive uma formação desde o início bem complexa, no sentido da definição de complexidade que nós vamos trabalhar aqui. Então, como a minha primeira formação é História, e qual o objeto de estudo da História? O homem. É tanto que a primeira coisa que eu aprendi no curso de História é que aquela definição de pré-história que nós aprendemos na escola é completamente equivocada. O que é que separa a pré-história da história? O surgimento da escrita. Só que não existe história sem homem. O surgimento da história ocorre com o homem. Então a pré-história não é antes da escrita, a pré-história é antes do homem. Entenderam a lógica? Então o homem é o objeto essencial para o estudo da história. E para entender o homem, eu preciso entender o homem na multiplicidade das formas de entender o homem, inclusive nos aspectos biológicos. Então eu já tive uma formação acadêmica, apesar de que eu sempre entendi dessa forma, depois eu acabei descobrindo por quê, tem a ver com as encarnações anteriores e tal, e eu me senti muito confortável no curso de História que eu fiz, que os professores também tinham esse olhar. E pensando dessa forma, é que aí eu entendi, e aí a opinião, não sei se foi isso que passou pela cabeça dele, mas se não foi, se foi ao acaso, ele foi muito bem inspirado. Porque realmente o público-alvo dessa obra são profissionais que lidam com o corpo físico. E apresentar um raciocínio muito lógico de que existe uma ligação, permitam-me a redundância gramatical e o crime gramatical, existe um elo de ligação, é para deixar isso bem, sabe, entre corpo físico e alma. E o objetivo desta obra é apresentar este laço de união. Esse é o grande objetivo dessa obra. Volto a isso, eu não perguntei isso para o Décio, mas na análise da obra, isso fica perceptível. Conversando com autores, muitas vezes, a gente vai fazer a leitura da obra, e às vezes como a gente tem uma formação um pouco diferente daquele autor, mesmo que também tenha a mesma formação dele, eu tenho formação em História, também tenho formação em Direito. Então eu acabo tendo um olhar sobre a história um pouco diferente do advogado, que só tem formação em Direito. E agora eu estou concluindo a formação em Filosofia. Aí acaba que a gente também tem um olhar um pouco diferente do advogado, tanto nos aspectos filosóficos quanto nos aspectos históricos do direito. E aí, quando a gente tem vai fazendo essa construção de olhares sobre a realidade em que vivemos, surgem algumas questões que são muito interessantes para pensarmos sobre elas.
E é por isso que obras como essa têm que ter um capítulo sobre filosofia. E que, volto a insistir, no meu olhar, ele não colocou no primeiro capítulo justamente para não assustar aquele público que realmente lida no dia a dia com o corpo humano. Mesmo assim, os dois primeiros, né, Vani? Para nós que não temos formação nessa área. E aí nós começamos a perceber que o livro foi muito bem construído. Muito bem construído. E é por esse motivo que nós trouxemos o capítulo 3 para o primeiro módulo, né? Tá só esse capítulo, que foi que a gente começamos domingo passado e vamos finalizar ele hoje. A ideia é que vocês saiam daqui com mais dúvidas do que com respostas. Tá certo? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é... Aí sejamos bem honestos, pessoal. Se não fez, não fez, não tem problema. Quem leu o capítulo inteiro? Bom, quem está vindo a primeira vez por hoje está dispensado, viu? Tranquilo, sossegado, viu? Ok. Leu a parte fácil. Mas não leu a parte gostosa. Por que eu falo isso? Porque eu vou pedir que leiam depois. Tá certo? E algumas coisas que nós vamos conversar vão ajudar vocês a entenderem o que está aqui. Se o Décio fez a escolha por esses dois filósofos, ele tem um motivo dentro da construção do texto que ele nos apresenta. Ele poderia ter escolhido qualquer outros filósofos. Né? Ele poderia ter, por exemplo, ele escolheu Schopenhauer, e Schopenhauer se inspira em boa parte das suas ideias em Kant. Então ele podia ter pegado Kant. Edgar Morin, daqui a pouco eu vou entrar nos detalhes, ele podia ter deixado Edgar Morin de lado e pegado Jacques Delors. E aí eu já explico por quê. Mas não, ele não pegou os que trazem a base da ideia, ele pegou pessoas que trabalharam essas ideias numa continuidade. Então, tem um motivo para isso. Por isso que quem vai mergulhar no estudo da obra, e o objetivo desse grupo, nesse primeiro momento, é esse mergulho, é muito importante que você leia e leia ele algumas vezes. Para quem já está afeito a esses dois autores, e é bem curioso, quem é da área da filosofia, leu Schopenhauer, ou pelo menos estudou ele. Quem é da área da educação, leu Morin, ou pelo menos assistiu falas sobre ele. Mas não quer dizer que leram um ao outro, porque pouca gente da educação leu Schopenhauer, e pouca gente da filosofia leu Morin. Então não foi ao acaso que Décio, acredito, como ele mesmo fala, muito bem inspirado, trouxe esses dois pensadores para essa obra, como fundamento filosófico do que ele está discutindo. E vocês vão ver que vai ter alguns momentos que eu vou estar trabalhando alguns tópicos aqui, principalmente aqueles que são os tópicos bem do conteúdo espírita. Como fala sobre perispírito, quando fala sobre outros temas que são discutidos pela doutrina espírita. E vocês vão ver que eu vou remeter a ideia no momento ao que é discutido nesse capítulo. Por isso eu vou insistir que quem não o leu ainda, leiam. Tá certo? Leiam. Tudo bem? Hoje eu estou transmitindo pelo meu canal do YouTube. Tá? Semana passada pelo Facebook, essa semana pelo YouTube. Porque estou fazendo alguns testes para a gente ver a questão da transmissão. Eu ainda estou usando a internet do celular. Mas a perspectiva é colocar a internet aqui, né, chefe? Aí depois a gente vai conversar, para a gente ver como é que fica, fazer uma cotinha. Tem o tesoureiro da casa, a gente faz uma cotinha para ajudar nas despesas da casa e tal. E para também a internet, para a gente conseguir transmitir, porque nem sempre vocês vão poder estar aqui. E aí vocês acompanham os estudos de onde vocês estiverem. E além de que fica salvo. Então hoje está lá no meu canal do YouTube. Depois a gente vê como é que nós fazemos, tá? Mas isso tem tempo. Quando eu voltar da viagem, que eu vou visitar minha netinha, né? Talvez eu precise de um médico que cuide de glândulas, porque eu vou babar até... Eu não apertei ela ainda. Na volta eu tenho uma cirurgia e depois da cirurgia a gente está com todo o gás para tocar, tá? Então, provavelmente metade de abril é que a gente vai ter as transmissões e é o tempo de ajustar detalhes. Estou testando um aplicativo aqui, ontem eu testei outro e vamos ver o que é que fica melhor. Diga, Pedro. A Bruna mandou um recadinho aqui que ela não conseguiu copiar o link, tá? Eita, eu já sei o que foi. Ela falou, ela explicou aqui, que o negócio da sua conta,
Tá no privado. Então são coisas que tem que testar ainda. Então quando terminar o estudo, eu compartilho, vai estar no YouTube. Tá certo? Vai estar, depois do estudo, vai estar lá no meu canal do YouTube. Então não vai dar para assistir ao vivo. Mas isso são coisas que estão se ajustando, tá certo, pessoal? Nesse primeiro momento estamos testando, depois vai ter a transmissão normal, mas principalmente depois que eu voltar da sala de cirurgia. Muito bem. Alguma pergunta até aqui? Ixi, Maria. Se no final eu fizer essa pergunta, todo mundo ficar calado, eu peço aposentadoria. Eu vou pedir para Décio reescrever o capítulo. Mas vamos lá. Eu comentei há pouco que até mais ou menos a década de 80, a formação acadêmica, a formação educacional de qualquer brasileiro, vou me ater ao Brasil, tá? Isso aconteceu fora do Brasil, mas aqui demorou um pouquinho para chegar. E quando chegou meio torto. Levou uns 20 anos para se ajustarem as ideias e a coisa começar a funcionar. Então, até por volta da década de 80, quando alguém terminava um curso, você estava pronto para atuar. Faltava experiência. Tanto que os modelos de estágio que existiam até por volta da década de 80, né, a lei de estágio brasileira é de 2008, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Então, quando você ia para um estágio, você chegava lá sabendo o que tinha que fazer. E você ia aprender a fazer. Então você tinha que fazer e o antigo, o mais experiente, ele ia lhe orientar para que você tivesse um norte. Quem é da área da medicina, eu vou pegar especificamente da medicina, deve se lembrar, principalmente aqui os mais experientes, né, o Dr. Mauro, que terminou faz 3 anos a faculdade dele, quando foi para a residência, né, ele deve ter ouvido, se num determinado momento ele não lembrou do que ele tinha visto na faculdade, ele deve ter ouvido um xingão, uma mijada, como o gaúcho fala, um carão, como se diz na minha terra, pesado dos professores e dos R's, né? R2, R3. Como você não sabe disso? Como é que você passou? Como é que você veio para cá e não sabe disso? Era assim. Com uma mudança que aconteceu, e aí a gente vai entender onde isso nasceu, passou a ter um olhar diferente. As faculdades, os cursos de um modo geral, priorizaram a formação do profissional, não necessariamente a formação de um conjunto de informações na cabeça do profissional, mas a formação desse profissional para que ele tenha condições de construir esses conhecimentos. Então antes você chegava com um monte de conhecimento e tinha um monte de limitações para ir além. Agora, com essa mudança, você chegava com informações mínimas, mas se tivesse feito uma boa formação, chegava pronto para construir conhecimento. E de uma forma muito mais fácil, muito mais objetiva, muito mais direta. Tanto que, se a pergunta era, como é que você está aqui e não sabe disso? Mudou para, como é que você não consegue entender isso? O que mudou? O que mudou é que nós tínhamos um modelo de ciência que veio até a década de 50, que era uma caixinha. Quando você ia fazer ciência, você recebia essa caixinha e dentro dessa caixinha tinha mapa, tinha roteiro, tinha manual de instrução e pronto. Para você conseguir acrescentar alguma coisa nessa caixinha, você tinha que ter todos os títulos pensáveis e imagináveis que a humanidade pudesse oferecer. E se você não tivesse, ninguém lhe ouvia. É tanto que se você pegar a sua área de conhecimento e veja lá, quantos grandes nomes contribuíram para a construção do conhecimento da sua área no decorrer do século XX. Aí você vai lá, no início, 1, 2. Década de 30, 1, 2. Década de 50, 1. Porque aí veio a Segunda Guerra, veio baques e isso tudo, houve uma queda e tal. Década de 80, fulano. Década de 90, fulano. Virou, vixe Maria, agora você tem. Então o que eu estou falando aqui, pessoal, não é algo assim que eu estou inventando.
A vantagem de ser historiador é essa, né? Que você vai olhando as coisas acontecendo sem se prender necessariamente a datas, mas é o que está acontecendo. E aí a ONU, percebendo tudo isso que estava acontecendo, começou a notar o seguinte: eu gosto muito de neurociência. No meu mestrado eu trabalhei com neurociência cognitiva em educação, trabalhando com Piaget e neurociência cognitiva. E com o avanço dos estudos, nessa área de neurociência, de genética, na própria física quântica, que nós vamos entrar aqui pincelar algumas coisas, com esse avanço, como assim avanço? Porque se a gente pegar os principais neurocientistas da década de 90, que é quando a coisa começa, se pegar os principais geneticistas da década de 90, que é quando começa, se pegar os principais nomes da física, na década de 90, né? Por quê? Porque até a década de 80 isso era mais complicado de acontecer. Aonde estão essas pessoas? Alemanha, curioso, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, em algumas universidades. Brasil. Pessoal, na década de 90, na minha área de conhecimento, história, os principais historiadores, você tem uns 10 historiadores brasileiros e uns 30 americanos, chamados americanistas, ou brasilianistas. Você perguntar para a Piedade na área de economia, ela vai dizer mais ou menos parecido. Você tem uns 5, 10 brasileiros e você tem uns 30, 50 americanos e europeus. Se você perguntar para qualquer profissional aqui, é isso que você vai me dizer. Quem eram os grandes nomes na década de 80, 90 da sua área de conhecimento? Uns 5, 10 brasileiros e o resto era de fora. Por quê? Década de 60, o governo brasileiro incentiva a vinda de pesquisadores para o Brasil. Ao invés de investir na produção de pesquisadores no Brasil, que é o que acontece na década de 90, começaram a entender por que houve a mudança na década de 80, 90? Não. Vamos trazer de fora. Não é interessante ter pensadores aqui. A gente traz de fora, paga bem para eles, abrasileira eles, e como o nosso modelo de sociedade está imitando o americano, aí eles vão se sentir em casa. Quem é que não queria vir? E aí se você for para a USP, para a Unicamp, na década de 80, 90, quem são os principais professores? Em qualquer área do conhecimento que você busque. Então o que a ONU viu? Espera aí, o mundo está mudando. Mas está mudando para todo o mundo? Não. Precisava-se pensar uma forma em que a educação mundial tivesse um certo parâmetro que fosse possível, aplicável e viável no planeta todo. Então, no início da década de 90, a ONU chama um francês chamado Jacques Delors. Por isso que eu disse, eu não sei porque, eu podia ter pegado Jacques Delors, perdeu o Morin, porque o Morin vem logo na sequência. Chama o Jacques Delors, tem uma reunião com ele, e ele monta uma equipe interdisciplinar. Isso já tinha acontecido, por exemplo, na França, na década de 20. Se você pegar a história da sua área de conhecimento, você tem um jeito de pensar a área do conhecimento até 1910, e a partir da década de 20 começa a ter uma mudança, principalmente nas ciências humanas, na sua multiplicidade. As ciências exatas e biológicas demorou um pouquinho mais. Ciências biológicas começam a mudar na década de 50, principalmente com o ressuscitar de pesquisas na área da genética. E quando se começou a perceber que o cérebro era mais que uma glândula. E aí começou a mudar, porque viu que o cérebro é muito mais do que só aquilo. O cérebro estava relacionado, por exemplo, com o comportamento. É aí que o pessoal da área biológica começou a prestar atenção em Freud. Vocês estão lembrando do tempo de faculdade, né? Agora vocês estão começando a entender porque que tem aquela matéria tudo louca. Só que ninguém explicou isso para vocês.
Ninguém disse por que era importante você conhecer aquilo. Você só sabia que aquilo você não ia usar nunca na sua vida. É isso que passava na cabeça da gente. Só que aquilo, talvez você não fosse usar na vida profissional. Só que aquilo contribuiria para você como um profissional. E aí, o que pediram para Jacques Delors? Meu querido Jack, o mundo mudou. Né? E você está vendo como é que é, né? Tanto que eu estou pegando você. A gente precisa expandir isso para o mundo todo. De forma viável, quer dizer, é possível. De forma aplicável, né? E de modo simples e objetivo. É preciso pensar uma estrutura pedagógica para o planeta. E aí, em 1998, ele apresenta, acho que foram 32 reuniões em várias partes do planeta com profissionais de diversas áreas. Né? Quem é da área de educação mais da esquerda, deve ter lido textos de Paulo Freire, quando ele fala de uma educação mais ampla. Pois é, isso era o que se discutia naquela época. Livros da década de 80, da década de 90. Só que ele já falava isso antes. Educadores que são mais afeitos à direita, pegaram autores, por exemplo, no Brasil, poderia citar alguns aqui, mas não vem ao caso, que também começava a discutir isso. A nossa educação não está atingindo os alvos necessários. A turma sai sem saber muita coisa. Precisamos melhorar a educação nas periferias. Esse tipo de discurso. E a ideia seria como apresentar uma proposta de educação que alcançasse todo mundo. E o relatório Delors apresenta uma proposta de educação extremamente curiosa. Ele não apresenta um modelo, diz assim, o Brasil tem que fazer isso, isso e isso. A África tem que fazer isso, isso e isso. A Rússia tem que fazer isso, isso e isso. A China tem que fazer isso, isso e isso. Essa proposta estava baseada em 4 modos, ou 4 aprenderes, ou 4 saberes, ou 4 conhecimentos. Uma educação que visasse o progresso da humanidade deveria se basear eu não vou ensinar que 2 e 2 para a piedade são igual a 4. E eu não vou cobrar na prova isso dela. 2 e 2 igual? Eu preciso ensinar ela a aprender. Nasce uma definição na década de 90 chamada metacognição, ou meta-aprendizagem, que é quem tem mais tempo de formação, teve dificuldade, por exemplo, quando chegou na virada do milênio, que começaram a informatizar os processos. E deve ter pensado assim, PQP, agora eu vou ter que aprender a usar isso? E teve dificuldade de entender que as coisas tinham mudado. Por quê? Porque a formação é isso aqui, pronto, não pode mexer. Se mexer dá errado. E dava antes. Porque ninguém tinha sido treinado para pensar a coisa. Funciona, é isso. Só que agora não. E o primeiro saber é aprender a conhecer. O segundo saber é aprender a conviver. O terceiro, que aí eu vou resumir, eu vou mudar um pouquinho, até para encaixar um pouco mais aqui, é o aprender a fazer. Antes, a gente aprendia a fazer. Mas ninguém estava preocupado em como é que você vai se relacionar com os seus colegas de trabalho, como é que você vai se relacionar com os seus profissionais. Você é um médico, você é um professor, você é isso, você é aquilo. Ponto. E o último dos saberes, que é o último que eu estou falando aqui, mas não tem uma hierarquia, é o aprender a ser. Pela primeira vez, depois de muitos séculos, porque isso tinha sido discutido com Sócrates, uma proposta pedagógica de âmbito amplo, porque, por exemplo, essa proposta é muito parecida com a proposta pedagógica de Pestalozzi, que era educar a mão, educar a mente, educar o coração. Numa das matérias que Pestalozzi trabalhava na sua escola, era trabalhos agrícolas, vamos chamar assim.
Então como é que funcionava? Levava para a horta, para o pomar, e eles começavam a trabalhar ali e questionar, por que é essa assim? Bom, já tem uma resposta, que é isso e isso, mas essa resposta tem disso aqui? Então ele está entendendo a teoria e com a mão na massa. E o terceiro pilar da pedagogia de Pestalozzi era educar o coração. E educar o coração é justamente aprender a ser, aprender a conviver. Isso, pessoal, que eu acabei de falar, está no primeiro capítulo do meu TCC de História. Quando eu falei sobre o prazer de aprender História. E o meu primeiro capítulo é isso. Eu fiz essa relação entre Pestalozzi e o relatório Delors. Eu só não entrei em Morin porque não cabia, não era objeto de estudo. O relatório Delors saiu em 1998. Pronto, o fundamento teórico é esse. Uma proposta pedagógica deve se centrar no aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Não necessariamente dentro dessa ordem. Porque se você vai trabalhar, e aí não importa se eu sou professor, se eu sou médico, se a pessoa que está na minha frente, o meu cliente, ele é alguém que não sabe o valor que tem, de que importa ensinar ele a conhecer, a fazer ou a conviver? Eu primeiro preciso ensinar ele a ser, ajudar ele a se conhecer, a saber o seu valor. Depois os outros três vão na facilidade, vão tranquilo. Bom, maravilha. Aí vamos fazer como Kardec na pergunta 919, né? Qual o meio prático mais fácil de se conhecer nessa vida e de se resistir às tentações ou atrações do mal? Aí Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ok, aí Kardec, Santo Agostinho, maravilha. Compreendemos, sabemos toda a excelência dessa afirmação. Como é que faz? Aí a ONU, satisfeita com isso, pessoal, em 2008 saiu uma atualização do relatório, 2008 a 2018, do relatório Delors, e eles ratificaram os 4 saberes como base para a educação do século XXI. Aí, em 99, a ONU convida Edgar Morin. Para quê? Para apresentar um relatório que desse orientações, bases fundamentais de como aplicar o relatório Delors. Aí Edgar Morin faz igual ao Delors. Várias reuniões multidisciplinares, multiprofissionais, e logo depois ele ele escreve um parecer, manda para esses vários profissionais em vários países. Eles analisam, eles avaliam, eles retificam, eles ratificam, eles ampliam, eles sugerem, devolvem para Morin, e ele, com toda a equipe que ele tinha, fazem um ajuste e lançam, logo depois, um documento chamado 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Esse livro o Décio cita no texto. Só que o Décio fez o seguinte, ao invés dele trazer os saberes, que são mais simples, ele trouxe os princípios, que quem não está afeito à análise de princípios, não entendeu muito aquilo ali não. Tá? E o que é que eu vou fazer para vocês? Eu vou apresentar os 7 saberes, de modo rápido, e aí vai ficar fácil de vocês entenderem qual é a ideia. Tá certo? Qual é a ideia? Eu peguei aqui um resumozinho que tem, um resumo não, uma resenha. Você colocar na internet 7 saberes necessários à educação do futuro, resenha, vai aparecer algumas e todas são muito boas. Qualquer uma que você pegar vai estar muito tranquilo. No livro ele coloca os princípios, né? Que são princípio sistêmico, o todo é sempre mais do que a soma das partes. Princípio hologramático, o todo está em toda parte. Princípio do ciclo retroativo, a causa age sobre o efeito e vice-versa. Princípio do ciclo recorrente, os produtos geram aquilo que os produz. Os produtos geram aquilo que os produz. Princípio da auto-eco-organização, o homem se recria por meio de trocas com o ambiente. Princípio dialógico, associação de noções contraditórias. E princípio de retrointrodução do conhecimento em todo o conhecimento. E aí tem um parágrafo longo. Pessoal, eu vou ler para vocês o parágrafo que a autora escreveu, né,
deixa eu ver aqui o nome dela, a Maria Aparecida Mota, é uma das resenhistas. Isso aqui foi publicado na... Cadê? Eu acho que não salvou aqui. Deixa eu ver se... Não salvou aqui. Revista Brasileira do Crescimento e Desenvolvimento Humano de São Paulo, de 2003. Ela diz assim: os 7 saberes indispensáveis enunciados por Morin são as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. O erro e a ilusão. Os princípios do conhecimento pertinente, ensinar a condição humana, ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas, ensinar a compreensão e a ética do gênero humano. Constituem eixos e, ao mesmo tempo, caminhos que se abrem a todos os que pensam e fazem educação e que estão preocupados com o futuro das crianças e dos adolescentes. Pessoal, eu já estudei esse material desde que foi publicado, tá? E acompanho a educação no planeta desde que foi publicado. Eu posso falar uma coisa que talvez faça muito sentido hoje. Se os nossos cursos, vou falar nos acadêmicos, que se eu descer um pouquinho mais para o que vem antes, aí a gente não sai daqui hoje. Se os nossos cursos acadêmicos tivessem adotado princípios como esse, para, por exemplo, a formação antecipada dos seus professores, provavelmente o número de suicídios em cursos universitários seria muito menor. E essa é a base do projeto que nós estamos construindo dentro da seleção do doutorado. É apresentar, ao final, uma proposta de formação de professores. Eu podia resumir isso aqui. Você vai dar aula? Vai. Você vai ensinar? Vai. Você vai lidar com pessoas? Vai. Peraí, você vai lidar com pessoas? Vai. Vou lidar com pessoas. E por que a gente esquece disso na hora do vamos ver? Por que eu continuo ainda dando aula, cobrando memorização? Se hoje se pede a um profissional que sabe pensar. Porque é só ele puxar o celular, entrar na internet, ele encontra aquela informação que ele deveria memorizar. E outra, se ele aplicar várias vezes, ele memoriza. É mais fácil. Mais fácil, não é verdade? Mais fácil. Depois eu compartilho isso aqui. É um PDF, eu baixei na internet, eu compartilho para vocês. Esse é fácil que está aqui no PDF. Se eu esquecer, me lembre, tá? Tá fácil, só facinho de mandar. Talvez quando o Décio escolhe o Morin, volta assim, eu não perguntei para ele, são suposições minhas. É porque o alvo, né, o público-alvo dessa obra são profissionais muito pragmáticos. Então, talvez se ele trouxesse o relatório Delors, que antecede, vocês viram que o direcionamento, olha, eu vou repetir. As cegueiras do conhecimento, lembra, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aí, as cegueiras do conhecimento, você estuda e na hora do vamos ver não sabe, você diz, eu não sei nada disso. O erro e a ilusão, que é você achar que sabe. Os princípios do conhecimento pertinente. Ontem eu comentava aqui na palestra, estava aqui ontem à noite, e um companheiro nosso foi fazer a primeira palestra espírita da vida dele. Primeiro. E aí conversávamos bastante. E ele disse, eu falei disso, vou falar no tal autor, vou falar naquele outro, vou falar... Aí eu perguntei, mas qual é o objetivo, qual é o tema? Ele, tal. Está no Evangelho? Tá. Olha, você vai falar quantos minutos? Esses 30 minutos. Você tem 30 minutos para falar e vai falar todo mundo e não vai falar do autor? Do que ele discutiu? Do que os espíritos e que Kardec escreveram sobre esse assunto?
Você tem 30 minutos, você vai falar de outros? Isso não é pertinente. Pertinente é apresentar Kardec. Num outro momento, você traz os outros. Isso está na base dos 7 saberes necessários à educação do futuro. O que de fato é pertinente? Ontem eu vi uma entrevista de 2 senhorinhas, né, que estão bombando lá em São Paulo. Elas criaram uma startup. São as tiazinhas da startup. Elas são conhecidas assim, as tiazinhas da startup. Quando veio a pandemia, ficou difícil o negócio de trabalho, essa coisa toda. E geralmente se acha que tecnologia, e até se comentava isso, tecnologia é algo de jovens. Elas tiveram dificuldade de conseguir investimento por causa disso. Só que a ideia era boa. E foi em função da ideia. E elas disseram que tivemos que aprender. Tivemos que aprender. E elas brincavam, né? Os meninos chamam a gente as tiazinhas da startup. E riam com isso. E por que elas tiveram dificuldade? Porque não acreditavam. Até a repórter colocou assim, elas estavam num banco de praça, naquela praça que tem de frente ao MASP, ali na Paulista, e elas conversando assim, estamos num local que é bem característico do idoso aposentado. Isso é um modo de pensar diante do relatório de Ló, diante de Edgar Morin, diante desses pensadores. Percebem que tem todo o sentido e por quê? Por que Décio traz isso para cá? Porque para a gente estudar, para a gente entrar agora, olha, você tem uma formação médica, você é formado para curar corpos. Não sei se vocês aqui, se os mais jovens, né, já tiveram uma formação onde explicaram que vocês tinham que cuidar de pessoas. Não, quem cuida de pessoa é enfermeiro, psicólogo. Não precisa disso. Até porque eu quero ser cirurgião. E eu vou chegar, a pessoa vai estar lá apagadinha, eu tenho que abrir, consertar e depois fechar. Não sei se foi assim. Não foi assim não, mais ou menos. Mais ou menos. Teve um outro louco assim que disse, não, vocês têm que cuidar de gente. As matérias eram as melhores? Entenderam, né? E é por isso que o Décio, entendo eu, que ele escolhe começar esse capítulo por esse autor. Pessoal, isso aqui foi muito difundido nos meios educacionais de educação básica. Mudou? Pergunta para o seu filho como é que são as aulas de matemática ainda hoje. Mudou nada. Química, física. História, pelo amor de Deus. Eu vi no capítulo Uma lição de humildade profunda rever o funcionamento. Alguma coisa não está funcionando e é preciso ter humildade para rever o nosso ponto de vista. Acentua para mim muito isso no capítulo. Exatamente. E por isso ele traz o Edgar Morin. E isso serve para qualquer área do conhecimento. Mas para aquelas áreas do conhecimento que ainda estão muito presas e muito engessadas a um modelo de que deve funcionar desse jeito, isso é mais difícil de se pensar. Bem mais difícil. E para quem é da área de ciências exatas e de ciências biológicas, isso está muito presente. Muito presente. E esse é o objetivo de trazer Edgar Morin. Por isso que eu disse domingo, Edgar Morin eu vou um pouco além. Schopenhauer eu só vou mergulhar um pouco porque o capítulo está muito bem explicado. Vou só trazer alguns pontinhos para facilitar a compreensão. Porque tem umas horas que, venhamos e convenhamos, difícil. Tá? É difícil. Como é que ele discute a história? E assim, pessoal, ele é um dos primeiros que vai discutir dessa forma. Tanto que muitos estudiosos, muitos físicos que adentraram pela física quântica, quando precisam escrever artigos científicos que precisam ter fundamento filosófico, Schopenhauer aparece nesses textos. Porque, de fato,
Na contemporaneidade, né, dos filósofos contemporâneos, é aquilo que eu falei no início. Você começa a estudar filosofia, na época, lá no começo, tem os pré-socráticos, fulano, né? Depois, Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois, fulano, Idade Média. Século XX. Vixe Maria. Ok? E aí, assim, senta. Estão sentados? Estão sentados? Já disseram para vocês que tudo que existe, na verdade, não existe? Vocês já viram isso? Aí eu paro, respiro, né? E uma vez eu brincando, né? Obviamente, intimidade, fazer isso assim. Tudo bem, eu posso jogar essa cadeira que não existe nos seus peitos agora? E jogar nos peitos é uma expressão da minha terra, né? Aqui eu diria assim, eu posso jogar na sua cabeça essa cadeira que não existe? Porque o lascão que ela vai fazer no teu cacuruto também não existe. Aí a pessoa para. E você é honesto. Quando for para o médico costurar esse teu cacuruto, os pontos que ele vai fazer também não existem. O sangue que você vai perder também não existe. E o companheiro sabia que eu estava entendendo o que ele tinha falado. Só que qual é o grande problema dessa discussão? E nesse ponto eu queria até sentar com 10 assim, 10, você cometeu o mesmo escorregadela que quase todo mundo comete. Que é a mecânica nos seus peitos, não vai acontecer nada, né? A cadeira vai passar por você, porque é tudo uma ilusão. Então vocês, né, cirurgiões, não precisam mais de bisturi. É só Matrix. Enfiar a mão lá dentro da pessoa, ajusta, né? Massagem cardíaca, né? Matrix 1. Ah, mas enfia a mão lá dentro, faz isso. Resolve o problema? Não, filho, tem que abrir. Tem que pontuar, tem que tirar o que está em excesso. Né? Um tumor cancerígeno com metástase não é ilusório. Para você atuar no perispírito da pessoa, para que ele repercutir naquele câncer e ele reverter o processo, como existem muitos relatos, isso leva alguns dias, no mínimo, algumas semanas, às vezes, e alguns meses, geralmente. Acontece? Claro que acontece. A fé é importante nisso, mas tem um processo biológico acontecendo. Tem exames que demonstram que estava de um jeito, tem exames que demonstram que mudou. Então houve um interstício temporal de um para o outro. Tá? Curas instantâneas, pessoal, é do tempo de Jesus e do tempo de missionários que vêm para chamar a atenção. São aquelas pessoas. No dia a dia, gente, assim, como diz na minha terra, comedor de feijão como nós, não funciona assim. Então o grande problema quando a gente entra nessas discussões, e o que é curioso, por isso a importância de estudar os pensadores, Schopenhauer não diz isso. E os principais físicos quânticos também não falam isso. Eu nunca vi um físico quântico pé no chão que disse assim, Newton não sabe nada. Ao contrário, sem o que Newton explicou, nós não chegaríamos aqui. O que acontece é que a física clássica, ela explica, ela fundamenta o mundo material. E a física quântica explica, fundamenta uma outra área da natureza onde os fenômenos são diferentes. Aí, como a mecânica clássica não explica aqueles fenômenos, a gente acha que a mecânica clássica não serve. Então faz o seguinte, bota teu carro para se movimentar com física quântica. Pelo pensamento você faz isso com a física quântica. Aí a gente já começa a ter um pequeno ponto para analisar. Vamos entender o seguinte. Até na Amazon estava na promoção, tanto em papel quanto no digital. Falo da Amazon, que é metade do meu salário fica lá todo mês. Né? E aí eu quero também contribuir isso com vocês fiquem assim também. Né? E aí, o que Schopenhauer traz? Final do século XVII, final do século XVIII, início do século XIX. Ele morre em 1860, acho eu. Então, metade do século XIX. E ele traz um pensamento que na época, pessoal, não foi aceito. O filósofo do momento era Hegel, que já discutia uma ideia de espírito, que não é a ideia espírita,
que é o espírito das coisas. Nesse sentido, o Schopenhauer diz, olha, Hegel não está com nada. Coragem do homem, né? O filósofo do momento. Não era como é hoje, que você tem para todo que é lado. Não, você tinha Hegel, que é o grande nome da época. E Schopenhauer diz, olha, não está com nada não, esse cara aí. Ó. Agora, presta atenção no que eu estou escrevendo. E não deram atenção. Ele influenciou algumas pessoas, inclusive ele influenciou Wagner, que depois o pensamento dele influenciou Wagner, e depois o pensamento de Wagner influencia Hitler. Por isso que alguns autores dizem assim, Schopenhauer era nazista. Como, Cleito? Que ele morreu em 1860, o nazismo nasce na década de 20. Wagner era nazista. Wagner morre em 83, 60, alguma coisa, 1800 e... Então não era. Mas as ideias deles influenciaram as pessoas que pensaram o nazismo. Tá certo? Mas eles não eram nazistas. Mas as ideias influenciaram. Principalmente nos aspectos étnicos. E aí Schopenhauer traz a ideia de que a realidade, ela só é se você quiser. Por isso que o título é A Vontade como Representação. E aí o próprio Décio muito bem traz aqui a ideia de, ele substituiu o penso, logo existo de Descartes, pelo quero, logo existo. E aí há um pequeno problema nessa discussão mais à frente, é quando se coloca a vontade como o agente causal da realidade. Esse é um problema. Sabe por quê? Porque se assim o fosse, eu só precisava querer e eu mudava a natureza humana. Eu queria que a minha japinha não fosse tão braba quando ela está braba. Então eu só quero e simplesmente ela deixaria de ser braba. Eu queria. Aí isso é um exemplo que o Amit Goswami traz num livro, um dos últimos livros que ele escreveu, falando sobre o estudo da consciência, né? E analisando Deus como uma consciência. Amit Goswami é físico, depois ele encontra a espiritualidade e dá um direcionamento todo para a espiritualidade. Não é um físico que a gente cita ele como referência da física, mas como referência da espiritualidade. Mas eu gosto da literatura dele, justamente que ele consegue fazer esses links, é muito legal, mas ele não é referência para estudos de física, tá? Mas para a espiritualidade, óbvio. E aí, o Amit Goswami ele diz assim, se isso fosse tão objetivo assim, você pegaria, aqui em Cascavel, que agora estava até comentando, né? A empresa que controla os sinais, o contrato acabou, estão contratando outro, e leva um tempo até se ajustar de novo, né? Então nós vamos aí ter pelo menos uns 3, 6 meses de sinais. Você entrou aqui nessa Barão do Rio Branco, rapaz, não tem um que se encaixa no outro. E eu pego ela para vir para cá. Não tem, não bate, de jeito nenhum. Se eu pudesse, com a minha vontade, alterar a realidade, vocês acham que quantos vermelhos eu pegaria? E ele faz essa pergunta. Por quê? Porque na teoria, a vontade do observador pode alterar a realidade das partículas num experimento chamado dupla fenda. Só que tem um detalhe, pessoal, parênteses. Não é bem assim. O próprio experimento de dupla fenda, ele tem duplo direcionamento. E o que é que nós espiritualistas fizemos? Pegamos simplesmente o direcionamento que nos interessa. Quando eu faço isso, eu estou abrindo mão do princípio científico do espiritismo. Eu não posso escolher simplesmente o que me interessa no âmbito científico. Eu tenho que analisar todos os fatores. Porque é o seguinte, aí olha só como entram as contradições. Já antecipo, o espiritismo consegue explicar isso, viu, pessoal? Só que no âmbito da física, eles não são espíritas. A física não é espírita. E não precisa se tornar espírita. Porém, eu não posso espiritizar o que não é espiritizável. Então eu não posso achar que tudo se resolve com isso. Mas o espiritismo apresenta possibilidades de resposta para essas questões que eu vou fazer. Espera aí.
Se é a vontade, se é o olhar do observador que altera as partículas, então por que eu não consigo alterar o sinal vermelho para verde? Exatamente. Então nós teríamos só sinais verdes. Lembram do filme O Todo-Poderoso 1, com o Jim Carrey? Quando ele tem os poderes, ele acorda de manhã, que a caixa de e-mail dele está não sei quantos mil e-mails, que eram as preces, e ele começa a ler, é só chegando, ele começa a ler, fica, todo mundo atende tudo, pronto. E vira um caos. Aí o Amit Goswami tem uma hipótese. Ele diz, existe uma 4. Então, pessoal, essa afirmação, deixa eu falar uma palavra bonita, peremptória, enfática, teimosa, cabeçuda, de que a vontade do observador resolve tudo, ela esbarra nas leis divinas. E isso é um problema, porque físicos espiritualistas entendem assim. Físicos materialistas dizem não. E temos problemas. Falta o quê? Doutrina espírita, que é o elo que permite a ligação entre fé e ciência. Então é importante, quando a gente mergulha nesses pontos, que a gente tenha esse cuidado. Então, na leitura do capítulo do Décio, ele se empolga e ele fala já à frente. E seria interessante a gente fazer essa observação. Hoje, no conhecimento que nós temos, por isso que eu não posso afirmar que a física defende isso. Não. Físicos espiritualistas já compreendem isso. E espíritas não físicos já sabem disso. Isto é, aí vamos voltar para Mohan, se fizeram o estudo do conteúdo do conhecimento pertinente. E aí a gente começa a pensar, bom, aí a gente mergulha nas ideias de Schopenhauer. Como é que fica essa história de que a sua realidade depende do seu ponto de vista? Porque, doutores, depois eu tive Covid em junho, julho do ano passado. Então eu tive Covid. Minha Covid foi uma rinite. O kit, né, que deixaram me entregar, assim, é uma rinite, pronto. E eu sou muito honesto, pessoal, que alguns já sabem disso, que eu estava no meu quartinho, tinha acabado o estudo, e eu estava ali começando os sintomas de rinite. Eu vou saindo do quarto, eu escuto o amigo espiritual, que coordenava as atividades na época, o Afonso. Ele falou assim, volte, põe a máscara, não tire mais e faça exame. E eu, hã? E eu levantei e fui saindo. E ele falou isso, volte, põe a máscara, não tire mais, faça exame. Dei 2 passos e botei o pé fora do quarto. Aí ele falou assim, sabe, pai, mãe, bravo, volte desse jeito, põe a máscara, não tire mais, você está com Covid, amanhã faça o exame. Aí eu parei, a Alessandra estava no outro quarto assim, aí ela, que foi? E essa cara, o Afonso está dizendo que eu tenho que pôr a máscara porque eu estou com Covid. Ela disse, como é que é? Ele está dizendo que eu tenho que pôr a máscara, não posso tirar mais porque eu estou com Covid, tenho que fazer exame amanhã. Aí ela disse, mas você não está em nada? Eu disse, eu sei, eu estou só assim, mas com fungado, mas você sabe, está seco, né? Era junho, julho ali, inverno, estava seco, e rinite, no inverno. Ela, bom, põe, né? Eu tá, outro dia para fazer o exame, foi numa quinta-feira, foi na quarta-feira, na quinta-feira cedo fiz o exame, no sábado de manhã, positivo. Na sexta, né, depois do estudo da fraternidade, da Web Rádio Estação da Luz, eu entrei lá, estava o resultado do exame, positivo. Eu mandei para a Alê, ela numa neura louca, a neura dela, né? Menino, você não sabe o que é que eu passei.
né, Mauro? Mauro acompanhou bem. E passou a Covid, normal, uma rinite, o ciclo de uma rinite, exatamente. Fazer uma cirurgia do cotovelo, uma transposição de nervo ulnar, né? Ulnar, né? Ulnar, pronto, né? Do nervo ulnar, porque desde que nasci ele estava fora do lugar e estava desgastado, estava metade do que devia ser e estava para romper. O diagnóstico do médico, quando ele examinou, que viu tudo, que eu contei a história, que também é médico espírita, ele disse assim: a Covid acelerou o processo, que alguns estudos estão apresentando que está atuando, está fazendo isso. Então foi a coisa. Se você não tivesse tido Covid, eu fazia academia, musculação, muito provavelmente, do jeito que está aqui, mais alguns meses você teria rompimento desse nervo, você perderia o movimento da mão. Então, mas ficou as consequências. E eu tenho artrite nos 2 ombros. Eu não tinha nada disso. Efeito da Covid. Não tinha, e não teve. E agora estamos estudando espessamento do nervo vago causado pelo Covid. É mesmo? O Vaguinho, fica ocupado. Eu tô ocupado, tem um monte de coisa, então olha, então vamos ficar. Já estou muito ocupado. Então não tá vago não, viu? Fica na sua aí. Já basta do mar aqui, né? Porque o do bem, né? E pessoal, quando a gente faz esse tipo de análise, eu poderia dizer assim: poxa, eu vou só mudar o pensamento, fazer umas preces, né? Atuar no perispírito para resolver tudo isso. Não funciona assim. Quer dizer, tudo isso aconteceu porque tem objetivos para acontecer. E tem uma ordem estabelecida por trás disso, que não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça, isso vai acontecer. Curiosamente, em consequência da cirurgia, eu fiquei meio fora da casinha, e na época eu fiz uma bobagem que vocês não têm ideia, que só trouxe consequência para mim. E vocês não sabem o quanto isso foi importante. E foi encaixou as coisas, né? Eu fiquei baratinado, dormindo 3 semanas num sofá, pessoal, não conseguia dormir. Aí tomei uma decisão que não devia ter tomado, devia ter pensado, só que não... estava tudo louco, né? E foi uma avalanche de experiências. Em que eu pude mudar isso? Em nada. Então, aquilo que Schopenhauer fala, que os nossos físicos espiritualistas e espíritos falam, está certo. Realmente, a vontade, ela consegue atuar sobre as bases da matéria. Porém, eu não posso bater o martelo e dizer assim: é só pensar que muda. Não. Existem mecanismos, existem leis, por exemplo, da genética, que aí a gente começa a fazer algumas pontes. Quando a gente entra, por exemplo, na epigenética. Quando a gente entra em plasticidade neural, que é a área que eu estudo porque envolve cognição, né? Quando você entra nessas duas áreas, você vê que a física quântica, nessas bases, apresenta conhecimentos muito curiosos. Vocês sabem por que neurocientistas começaram a estudar física quântica? E principalmente para mim, porque teve uns loucos na década de 90 que fizeram isso, entre eles Edgar Morin. E sabe por que Edgar Morin foi convidado para fazer isso? Porque ele já estava escrevendo uma obra desde a década de 70, acho que o primeiro volume é de 74 ou 77, que era O Método. E que é uma proposta filosófica de compreensão de método científico já a partir de mudanças que aconteceram, por exemplo, com Karl Popper, na década de 20 e de 30. Quem estuda filosofia da ciência sabe esses nomes. Que aí veio que veio o Thomas Kuhn, com as mudanças de ideia de paradigma, que veio o Lakatos, que vocês citaram no TCC de vocês, que é um clássico da metodologia de pesquisa. Pega o TCC de você, que na parte onde você colocou do método, você citou Lakatos, porque as faculdades adotaram Lakatos. Isso, eu não citei. Você terminou quando? Eu terminei em 80. Eu disse que começou a partir de 90. Então, os TCCs da turma da década de 90 para cá, procura. A maioria vai ter Lakatos. A maioria vai ter Lakatos. Curioso, pessoal. Karl Popper, que é um grande pensador que começa essa revolução da ciência. O Karl Popper tem uma ideia que é do falseacionismo. O que é isso?
O que é uma certeza na ciência? A certeza na ciência é a resposta que você alcançou até a construção de até transformar ela numa dúvida. Em tese seria, mais ou menos seria isso. Então, mas como é que você vai transformar ela numa dúvida? Sim. Então ela não é uma certeza, você tem um resultado. Aquele resultado, ele é aferível? Sim. Ele é efetivo? Ele é prático? Ele é funcional? Ele é eficiente? Então é certeza. Porém, você não pode parar nele. Isso da década de 20, pessoal. E inclusive ele tem uma obra que quando ele trabalha isso, tá nas nossas bibliografias, para o estudo da inter-relação entre corpo e mente. Então, quem quer pesquisar espiritualidade tem fundamentos filosóficos e científicos da filosofia da ciência para fundamentar a pesquisa científica. E no nosso caso espíritas temos Kardec. Só que na academia a gente ainda não cita Kardec, mas cita as ideias dele. Está quase lá. Está quase lá. Antes da gente continuar, eu queria ouvi-los, pessoal. Perguntas. Eu só vou pedir que vocês falem alto para depois, quando sair no vídeo, né? Perguntas. Diga, chefe. Então, nós tínhamos uma ideia fatalista, né, da religião, lá atrás, que foi modificada desde o século XVII para cima. E aí, ele mesmo cita que aqueles créditos então, que a gente tem o núcleo, que tem o nosso código, né? Todas as células, nós temos todas a nossa constituição, né? Nas células. Então, quem muda não é o núcleo, mas a célula em si, através das modificações que você citou, epigenética. Então, nós temos as moléculas da emoção, temos várias coisas. O André Luiz chegou no mundo espiritual e falou: você se suicidou, você, né, cometeu suicídio. Por quê? Ele fumava, bebia e modificou as suas células através dessas moléculas da emoção, né, que ele cita, que você sabe. E então eu digo assim, você disse, não, na realidade eu tenho que passar pelo Covid, dá tempo, acabou, não tem. Mas eu posso modificar, ou melhor, eu posso evitar, né, essa condição de que eu possa desenvolver alguma coisa. Se eu cuidar da epigenética, no caso, né? Então, doenças que por meus pensamentos negativos, minha depressão, minha ansiedade, eu posso desenvolver alterações na minha célula e elas vão agir no meu núcleo e pode causar um câncer, pode causar uma doença. É isso que eu quis dizer para você, queria que você analisasse assim, pelo ponto de vista, de que, então nós não podemos evitar nada? Não, a realidade vem, eu tenho que passar e... Entendeu? Perfeito. O que você trouxe foi ótimo. A expressão molécula da emoção. Vamos analisar isso a partir desse ponto de vista que a gente está trabalhando aqui. Porque eu tenho molécula da emoção. Então eu tenho uma molécula responsável pela emoção. Peraí. Calma. O que é emoção? O que está presente naquilo que a gente chama de emoção? Vamos pegar esse ponto, mas a gente já conversa. Mais alguém? Lembrando de um diálogo de Jesus com Marta. Estás ansiosa com tantas coisas, te perturba com tantas coisas. Uma só é necessária. Fazer a vontade dessa vontade maior. Quando a gente descobre, aí a gente interfere no processo sem sombra de dúvida, desde que coincida com a vontade maior. Aí você interfere no processo sem sombra de dúvida. Pensei nisso naquele diálogo do cérebro, que não está lá por acaso. Não está lá por acaso. Exatamente. Muito bem. Vamos lá, pessoal. O que é uma molécula? Cadê a Isabel? O ruim da falta da internet é isso, que provavelmente a Isabel estuda com a gente, né, todos os dias. Ela é do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Cruz do Sul, e ela é professora de química. Ela é farmacêutica, maravilha, né? Estuda muita química e tal, e dá aula de química até lá. Então, quanto a essas perguntas, eu também dei aula de química, pessoal. Né? 5 anos. Tenho alunos que são doutores em química hoje, professores universitários, né? Mas eu queria fazer química, é porque na faculdade não tinha
Tinha história. E era o que eu não queria fazer, mas os outros cursos eram tão eu não queria fazer que sobrou história. Eu fiz história. Eu não tive como mudar a realidade. Eu fiz aquilo que a vida queria e foi importante. Está aqui hoje, né? E aí eu colocaria isso para ela. O que é molécula? Aí, numa definição muito básica, é um dos elementos constituintes básicos da natureza. Um dos elementos. Uma molécula é matéria? É. Ela se apresenta como matéria? Veja só, é matéria? É. Ela se apresenta como matéria? Sim. Depende. Depende de quê? Do nível vibratório da molécula. Tá certo? Mas, convencionalmente falando, molécula só existe na estrutura de material. Quando as partículas, você junta elas, você forma, junta algumas partículas, e aquela partícula, ela serve como elemento de constituição base da matéria. Então, aquele aglomeradozinho, por exemplo, você pega um oxigênio e bota 2 hidrogênios juntos, é elemento básico para a constituição da água. É molécula. Certo? Então, essa definição é muito simples. Muito simples. E por que depende? Tá, pessoal, essas partículas, se você mergulhar nelas, vai chegar numa hora que elas perdem a característica de partícula. Que aí eu já ouvi dizer assim, as partículas deixam de existir. Como deixa de existir? Então deixa eu jogar esse monte de partícula na sua cabeça? Entenderam a história do existir e não existir? Pessoal, existir e não existir é uma definição filosófica. É um conceito filosófico. Deus existe? Depende. O que você entende por existir? Então, Deus não existe. Então, existir é uma definição filosófica para algo que é cognoscível. Um Strombolikskopos existe? Aí você, o que é isso? Não sei, eu pensei nessa palavra agora. Tá, e se esse negócio existir? Nós só não sabemos. E se não sabemos, não existe. Entenderam a ideia de existir numa concepção filosófica? Enzo, agora começou. Tá, mas é o capítulo aqui. Realidade e ilusão. É o poema. Realidade e ilusão. E o poema diz, nós estamos muito mais presos à ilusão do que à realidade. Então nós estamos muito mais presos ao que de fato não existe do que ao que existe. E por que isso? Aí deixa eu pegar aqui um parágrafozinho aqui do Décio, quando ele diz assim, se você pegar no seu livro, deixa eu ver em que página está, só para quem quiser acompanhar. Está página 65. Para quem tem a edição anterior, é quando tem a classificação ali, empíricos, abstratos, intuitivos, motivacionais, que são os objetos do conhecimento. Os conceitos seriam produto. É logo depois da classificaçãozinha ali. Décio diz assim, os conceitos seriam produto de uma representação abstrata. Ele está interpretando o pensamento de Schopenhauer, tá certo, pessoal? E ele está indo um pouquinho além aqui na construção do raciocínio. Então, os conceitos, o que é o conceito? É como você define a coisa. Conceito é como você explica. Definição é quando a gente junta os vários conceitos e chegamos num consenso. Aí nós temos uma definição. Tem autores que invertem isso, sabe, pessoal? Então é uma questão de palavras. Eu vou manter essa que é da maioria. A maioria dos filósofos da ciência falam assim. Então eu vou ficar com a maioria. Conceito é o que a Roselane diz que é a bicicleta. A bicicleta é isso, isso, isso. Então ela fundamenta, ela explica, é o conceito, é Roselane. Quando a gente pega Roselane, Piedade, Everaldo, Israel, Regina, sabe, cada uma aqui, e a gente junta esses conceitos e chegamos num consenso que dê conta de todos os conceitos, quer dizer, não vai caber tudo, mas cabe o que dá para juntar. Aí nós temos a definição de bicicleta. A ciência trabalha com definições, cientistas trabalham com conceitos. E o cientista que entende que a definição é válida, ele traz a definição e acrescenta o seu conceito. Mas tudo isso com fundamento, nada no eu acho. O eu acho é hipótese,
que vai ser avaliada no princípio científico, no método científico, para fazer parte do conceito e, se for aceito em função da publicação, fazer parte da definição. É assim que se constrói ciência no século XXI. Tá? É assim que se constrói ciência no século XXI. Então, os conceitos individual seriam o produto de uma representação abstrata. O que é representação abstrata? É aquilo que... conceito de bicicleta para Roselane. Instrumento, veículo, movimento, objeto de transporte, deslocamento, isso. Mas, Roselane, o que é a bicicleta para você? Bicicleta para mim é tudo. O que é bacon? Bacon é vida. O que é doce de leite? É o complemento da vida. Então, quer dizer, isso é a minha representação abstrata. Deixa eu dar outro exemplo. Agora vocês vão sentir na pele. O que é uma comida apimentada? Para mim, uma comida apimentada, por exemplo, é 1 quilo de peito de frango. Ela se tornou apimentada depois que eu peguei sabe o potinho de pimenta? Certo? Não vou nem pegar aqueles furadinhos, né? Então eu peguei lá um potinho de pimenta preta. Pimenta do reino, né? Aí, para mim, ela é apimentada depois da 4ª sacudida. Aí eu quero deixar apimentada, eu dou 5 sacudidas em 1 quilo de peito de frango. E se eu colocar 3? Deu uma temperada, mas apimentada não tá. 4, tá no ponto. 5, agora ficou apimentada. Nessa sala aqui, a maioria é do sul do Brasil. Eu tenho certeza que já estaria apimentada só em você pensar na primeira. Você gosta? Tá como eu? Sou mineiro. Então só a partir da 10ª. E eu tenho amigos indianos que só depois da 5ª colher de sopa cheia. Percebem? Então, quando eu perguntei o que é uma comida apimentada, vocês produziram, nos estratos cognitivos de vocês, nas estruturas cognitivas de você sentiu o gosto. Você sentiu, né? Quer dizer, tem toda uma estrutura fisiológica, biológica, por trás de uma representação abstrata, que sustenta o seu conceito. Só que, pessoal, eu tenho aqui talvez umas 20 pessoas, tomando todo mundo, talvez eu tenha uns 50 espíritos, que tiveram corpo e ainda se lembram, né, disso aí. Então nós teríamos cerca de 70 opiniões diferentes sobre comida apimentada. E eu não vou ter uma definição. Então, não tem como ter uma definição. No que diz respeito a ponto de vista, não tem como ter uma definição. Eu posso ter um parâmetro de proximidade que consiga juntar todo mundo. Qual o parâmetro? Não ponha pimenta na comida, ponha na mesa. Resolve o problema. Então, os conceitos seriam produtos de uma representação abstrata, algo que só pode ser admitido em um intelecto complexo, tal como o humano. E é essa definição do pensamento de Morin, o pensamento complexo, a teoria da complexidade, que não é complexo no sentido coloquial, no sentido usual de difícil. Não, é complexo porque... Bom, a gente está estudando aqui no livro da alma ao corpo físico. Estamos analisando um capítulo que, pelo que a gente observou, era para ser o primeiro, mas ele não colocou por questão de estratégia, porque nós estamos passando por várias áreas. Eu falei de história, eu falei de filosofia, trouxe definições de psicologia, algumas questões biológicas. Quer dizer, há uma complexidade na compreensão desse tema. É esse o entendimento de Edgar Morin para o pensamento complexo. Não é pensamento difícil. É pensamento complexo. E torna-se difícil porque eu não tenho conhecimento naquela área, então eu não faço a mínima ideia. Quer dizer, eu não tenho pensamento, eu não tenho representação abstrata daquelas informações. Ausubel, um físico que escreveu para a educação do ensino de física, Ausubel ou Ausubel, dependendo do autor, aí um físico lá acho que foi, agora não lembro se ele é gaúcho, estudou no Rio Grande, em São Paulo, ou ele é paulista, estudou no Rio Grande do Sul, Marcos Antônio Moreira, chamada Pedagogia da Significação. Para que haja construção abstrata, a construção de uma representação abstrata, aquela informação tem que fazer sentido para mim. Senão eu não consigo fazer isso. Eu posso até decorar, mas eu nunca vou entender.
E aí, os conceitos seriam produto de uma representação abstrata, algo que só pode ser admitido em um intelecto complexo, tal como é o humano, não sendo possível, portanto, de ser observado em outros animais. A maneira como tais representações abstratas se relacionam responde pela produção do conhecimento, formulando um juízo que se prende a uma razão suficiente e exterior a ele, mas que o fundamenta e o torna uma verdade. Isso é muito visível hoje quando nas redes sociais médicos, advogados, juízes, fisioterapeutas, atletas opinam sobre o que médicos, advogados, juízes, atletas, professores fazem no seu âmbito profissional. E olha, se você disser que eles estão errados, os outros, né? Porque os profissionais estão lá se quebrando, se matando para resolver. Né? Quantos doutores em economia você conhece que não consegue cuidar da própria poupança no banco? E dizem que a piedade está errada. Então o que essas pessoas têm? Elas entenderam por que um dos elementos básicos dos 7 saberes é a questão do erro, da ilusão e do erro? E por quê? Porque as pessoas não conseguem raciocinar. Como se diz o Miller, ele não consegue matutar sobre a coisa. Como seria importante se a primeira aula de todo curso, qualquer um, fosse falácias. Falácias 1, falácias 2, falácias 3, né, os níveis de falácia. Né? Falácia é uma verdade que os fundamentos dela se perdem por si mesmos. E os raciocínios mais lógicos possíveis, e tem lógico quem fala. Eu estou falando de seus filhos, mas você fez isso também. E você não conseguia entender que você estava equivocado. Pois é, isso é uma falácia. Tem fundamento? Tem. É racional? É. Mas quando ele é baseado na realidade? Na sua. No seu interesse, na sua vontade. É a realidade? Não. Tentando entender melhor esse intricado raciocínio, que é o de Schopenhauer, diríamos, aí é a contribuição do Décio, diríamos que a nossa cognição produz uma versão do mundo que nos cerca, uma versão do mundo que nos cerca. Você já foi conversar com alguém de outra área profissional, e você tinha um problema naquela área, e ele conversou com você fazendo aquela cara assim, mas o cara é um médico, como é que ele cai numa dessa? Poxa, mas o cara é um advogado, como é que deixou isso acontecer? Pô, mas você é psicólogo, como é que seu filho é assim? Como se ele dominasse tudo, né? É, como se o diploma resolvesse os problemas da vida. Tá, mas a vontade não resolve? Seria tão bom se resolvesse, né? Não, viraria um caos, né? Igual o filme lá. Tentando entender melhor esse intricado raciocínio, diríamos que a nossa cognição produz uma versão do mundo que nos cerca e, baseados nessas versões empíricas, quer dizer, na sua experiência. Pessoal, a nossa experiência é elemento base para a construção de conceitos e definições, mas a experiência por si própria não forma a definição sem a análise necessária. Olha, vocês têm ideia do quanto isso foi briga entre filósofos até o século XX, racionalistas e empiristas. Ainda bem que pensadores no século XX tentaram, Kant já tenta conciliar isso. Ele já tenta conciliar isso. Por isso que Schopenhauer já consegue trazer esse tipo de discussão. O que define a realidade? O conhecimento ou a experiência? Os dois. Só que se eu defino o conhecimento, eu vou dizer que né, eu preciso me, né, piedade? O meu título tem que ser maior do que o do outro, então a minha ideia tem que ser maior que a dele. Então eu tenho que negar a dele para que ninguém olhe para ela. O de lá faz a mesma coisa. Aí chegaram pensadores que olharam para os dois lados e disseram assim, mas espera aí, sem experiência eu não chego ao conhecimento. Porém, se eu não balizo o conhecimento, como é que eu vou balizar a minha experiência? Eu vou me perder. Tenta fazer baliza sem entender o que é o ângulo. Tenta fazer. Por isso que eu vou sofrer a prova de uma nova encarnação. Que é? Sem dúvida, convicção plena absoluta. Mas o que eu vou sofrer é a prova de uma nova encarnação. Que é? Sem dúvida, convicção plena absoluta. Mas o que eu vou sofrer é a prova de uma nova encarnação. Que é? Sem dúvida, convicção plena absoluta. Que é?
Não dá uma existência autônoma. Nos estudos de mediunidade, que a gente tem um grupo que se reúne todos os dias, né, pela internet, Piedade está lá todos os dias, a Roselane, alguns aqui estão lá todo dia, né? E no estudo da mediunidade a gente sempre chama atenção para isso. Eu chego num centro espírita, vou fazer parte de um grupo mediúnico, eu não me preocupo em estudar. Eu quero que o Paulo Vanin, que já é médio da casa já há 125 anos, me explique o que eu tenho que fazer. Ele vai explicar baseado na experiência dele. Então eu acabo sendo mais um Paulo Vanin naquele grupo. Eu não vou conseguir pensar por mim mesmo. E detalhe, eu não posso pensar por mim mesmo porque o Mauro, que é do grupo, não vai deixar, porque o Paulo Vanin já é média 125 anos e o Paulo Vanin está sempre certo. Ali. E aí? Só que a Piedade, que passou por experiência com aquela outra situação, escreveu um livro sobre aquele assunto. Mas para que a gente estudar se o Paulo Vanin explica tudo? Esse é o raciocínio que o Décio está construindo aqui. Baseados nessas versões empíricas, geramos nossas versões abstratas que, por meio da razão, constrói os conceitos. Encontrando êxito na relação dos conceitos, chegamos ao conhecimento que pode nos levar à verdade por si. E ele finaliza, o parágrafo continua, mas as verdades, para assim serem consideradas, devem estar fora do juízo que as construiu. Legal isso aqui, né? Pois é, Kardec estabelece no estudo da mediunidade, como dentro do fenômeno mediúnico, que toda comunicação mediúnica deve ser analisada por outras pessoas. Isso é critério científico. Então, pessoal, se a gente ficasse aqui, se a gente desse sequência, a gente ficar aqui conversando e pensando e meditando por um tempão. Mas a ideia é só abrir essa porteira para que agora vocês possam mergulhar no texto e vai ficar, acredito que vai ficar um pouco mais fácil de compreender esses pontos. E quando a gente entrar nas partes mais técnicas, nós tenhamos esse roteiro, mesmo nos temas mais técnicos. Tá certo? É importante observar isso. Claro que quando você está lá no seu consultório, no caso dos médicos, né, na sala de cirurgia, fazendo os pontos, né, você não precisa fazer uma prece. Aí o Marcos vai tocar o barco, capítulo 1, a previsão são 3 domingos, tá bom, pessoal? Não terá transmissão. Então, realmente, vai ter que vir aqui. Se no meio do caminho começarem, aí a gente vê com o Marcos como é que se consegue, se tem um jeito ou tal. Mas, realmente, transmissão mesmo só depois que a gente voltar da mesa de cirurgia. Isso aí sim, vamos organizar direitinho e tal. Então, esses 2 primeiros capítulos, eu não sei se vai ter tempo ainda de ter transmissão. Então, realmente venham para cá, para o presencial. Tudo bem? Ele vai gravar? Não sei se ele vai conseguir gravar. Poderia gravar, né? Se ele conseguir gravar, depois a gente joga lá. Mas aí, pessoal, valeu, bom feriado, bom descanso para quem vai descansar, boa viagem para quem vai viajar, bom pulo para quem vai pular, tá? Com cuidado, com moderação. Tá bom, pessoal? E vamos que vamos.